Olá, boa noite. Estamos iniciando o mês de novembro e como fizemos no mês passado com o Outubro Rosa, nós vamos discutir agora sobre o Novembro Azul, o mês de conscientização do câncer de próstata. E para falar sobre o assunto eu recebo o Dr. André Meirelles dos Santos, que é chefe do serviço de urologia da PUC Campinas. Doutor, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Carlão, obrigado. Assim, não é a primeira vez que eu venho aqui, mas é sempre, acho que uma ótima oportunidade a gente estar falando sobre o Novembro Azul. Sempre que me chamam, assim, se eu tenho disponibilidade, eu acho que a gente tem que divulgar, porque informação é saúde hoje em dia, né? Sem dúvida. E todo ano a gente faz programa sobre o Outubro Rosa, todo ano a gente faz programa sobre o Novembro Azul. Talvez o telespectador fale, poxa, mas a mesma pergunta, sim, a mesma pergunta porque é importante. A conscientização, a informação é sempre importante, né, doutor? Exatamente. Assim, na verdade, não tem, assim, novidades surgem, né? A medicina é uma ciência muito ativa, muito dinâmica, os tratamentos vão mudando. Tem novidades, mas aquele conceito de fazer a prevenção, de passar no urologista, nós vamos falar aqui provavelmente do exame do PSA, do toque retal, isso não dá para mudar. Isso ainda é a base do que a gente faz na prevenção do câncer de próstata. Tá certo, doutor. Então vamos lá, a gente vai começar com algumas perguntas bem didáticas, até para deixar o nosso telespectador antenado. E de quebra a gente tentar fazer com que alguns mudem de ideia, né? E façam o exame, que é muito importante, né, doutor? Mas sabe, Carlão, que assim, eu estou trabalhando já com isso no consultório há uns 20 anos. E eu posso dizer que ao longo desses anos, eu acho que o preconceito foi quebrando. Sim. Hoje eu acho que graças até a isso que nós estamos fazendo aqui, a conscientização. Às vezes, quando algum famoso chega lá na mídia e fala, tal pessoa teve câncer de próstata, o outro está tratando, isso, de uma certa forma, tem um lado benéfico de passar a mensagem. E hoje, cada vez mais, você vê as pessoas, até os mais velhos, que costumavam ser mais reticentes, eles chegam, eles sabem que tem que fazer o exame da próstata, o exame do toque é um pouquinho chato, meio constrangedor, mas eles encaram. Então, eu acho que esse trabalho que vocês fazem e a conscientização tem ajudado bastante nisso aí, a quebrar os tabus, né? Isso é importante. Ô, doutor, acho que até passando um pouquinho da pauta, mudando um pouquinho aqui, mas essas campanhas, elas surtem o efeito, por exemplo, um Outubro Rosa, um Novembro Azul, um Maio Amarelo, estas conscientizações, né, essas campanhas, e a gente percebe na imprensa é muito forte, elas realmente atendem o objetivo, elas conquistam o objetivo ou não? Carlão, sem dúvida, viu? Porque você tira um mês só para ficar martelando aquele assunto. E tem uma comunicação até meio que, mesmo indireta. Às vezes você vai passar, na cidade agora, eu estava andando esse mês de outubro, você vê alguns lugares que estão rosa. Sim. Só a iluminação já é rosa. Você já sabe o que é. Você só de olhar aquela luz rosa, você fala, poxa, câncer de mama, tem que lembrar minha mãe, minha esposa e tal. E o mesmo vale para a próstata. Então, você tirar um mês para falar só de uma doença, eu acho que isso faz muita diferença. Então, eu acho que, e a gente tem sentido isso, essa conscientização, essa perda do tabu, eu acho que é um pouco fruto disso. Sim, na PUC, por exemplo, vocês sentem na pele isso, assim. Sim, assim, na verdade a gente faz a prevenção o ano todo, né? Sim. A gente não faz não é só Novembro Azul. Não é só no novembro, mas a gente aproveita esse mês e a gente sente um pouco o movimento no consultório que aumenta um pouco nesse mês. Tá. Porque acho que tem uma mobilização maior, as próprias mulheres, né? Eu sempre falo, a mulher ela é muito importante nessa campanha, porque o homem em geral ele é meio reticente, relaxado, né? O homem gosta de falar de futebol, gosta de falar de política e tal, mas ele não é muito de ir no médico, não. Sim. E a menina, desde que ela já tem a primeira menstruação, ela costuma já ser orientada e passar num ginecologista. Eu acho que as mulheres têm um lado um pouco mais, até por serem mães depois, elas são mais cuidadosas, eu acho, e elas são importantes nessa conscientização, na cobrança do marido. Muitas consultas são a esposa que marca, né? Fala, vim aqui porque a minha esposa marcou. Acho que até a maioria, né, doutor? Vim aqui porque a minha esposa marcou, mas vamos fazer o que tem que fazer. Tá certo. Mas é engraçado, você falou do preconceito, como o brasileiro é brincadeira, né, com relação a essa coisa do exame de próstata, principalmente o homem, né, ele é todo aquele, o machão, tal, mas é importante que você disse que aos pouquinhos, com essas campanhas também, essa situação vai mudando, né?
Elas vão melhorando, mas assim, vamos progredindo um pouco no assunto, né? E entrando nessa parte chata. O que é o chato que todo mundo teme na consulta de próstata? É o tal do toque retal. Sim. Porque hoje pessoas já sabem que dentro da avaliação vai ter lá o exame físico, e no exame físico nós temos que fazer o toque digital na próstata. E sempre o pessoal tenta negociar. Pô, André, não dá para fazer um outro exame, não dá para evitar esse e tal. Infelizmente, até hoje, ainda é um exame muito útil. Na verdade, ele não tem custo nenhum, o exame tem essa vantagem, custo zero, ele faz parte do exame físico, né? E o que a gente faz, na verdade, quando a gente faz o exame do toque, a gente quer ver nem tanto o tamanho, mas a consistência da próstata. A próstata normal, eu sempre falo, é igual a ponta do nariz, tem mais ou menos essa consistência. E se eu ponho o dedo ali e eu sinto alguma coisa mais dura, mais firme, isso já me preocupa. Sim. E a gente sabe que em torno de uns 20% dos casos de câncer de próstata, eles têm o PSA, o exame de sangue normal. E é o toque que nos ajuda a fazer o diagnóstico. Então não dá para fugir muito dele. Existem outros exames que foram surgindo, ressonância e tudo mais, mas eles são mais exames complementares, não é algo que a gente use assim numa campanha de prevenção, né? E também assim, o toque, ele tem, eu também estou com quase 50 anos, já fiz exame de próstata, e lógico que é chato, constrangedor, mas ele é super rápido. Sim. E você pode também fazer de diferentes formas, eu acho que tem posições mais constrangedoras, outros menos, mas é uma coisa bem tolerável. E eu falo assim, chato é ter câncer no osso. Ai, ai, ai. Porque quando você às vezes perde o momento, né? A gente acaba fazendo um diagnóstico muito tardio. Aí é que fica complicado. Doutor, vamos lá então, agora sim entrando no assunto e já a gente vai falar também, você já deu um toque importante sobre o que é o toque retal, como funciona tal, mas a gente vai voltar nesse assunto porque é sempre importante. Doutor André, o que é a próstata? A próstata, na verdade, é uma glândula que fica abaixo da bexiga. Logo na saída da bexiga, o canal da urina passa pelo meio da próstata. E ela é muito importante, na verdade, a secreção prostática, ela se mistura com... o sêmen, ele é constituído de espermatozoides e secreção prostática. Ele é como se fosse... Tem várias substâncias que vão ajudar o espermatozoide a fazer a caminhada dele até chegar no óvulo. Tá. Então é um órgão importante na reprodução masculina. Mas, felizmente, as doenças prostáticas e os tratamentos que a gente faz, e a gente vai mexer na próstata, geralmente acometem homens mais velhos, homens que já são avós, muitas vezes. Sim. E eles não estão muito preocupados em ter filhos e não ter filhos. Então, às vezes, você mexer na próstata, você tirar a próstata de um homem, na verdade, não vai fazer tanta falta. Tá. Então, felizmente, as doenças atingem um momento onde ela meio que já cumpriu com o seu papel. Sim. Doutor, aí você pega, né, falando, e você até citou essa situação, que normalmente você lidar com pessoas mais velhas, né? E é mais complicada a conscientização, assim, normalmente o mais velho ele é mais teimoso, né? Geralmente sim, mas é isso que eu estava falando. Há 20 anos atrás, você chegava para um cara de 75 anos, mais simples, lá do sertão, falava, nós vamos ter que fazer o exame do toque aí. Era mais difícil, mas hoje, eu acho que graças a esse excesso de informação, eles já aceitam mais, Sim. já não é um bicho de 7 cabeças. Aquele famoso jagunço, né? O cara não aceita nem conversar direito, né? Ô, doutor, e o câncer de próstata, como se dá, como que acontece? Então, na verdade, tem as duas principais doenças na próstata. Acontece um aumento benigno da próstata, onde com o avançar da idade, essa glândula que fica na saída da bexiga, ela vai crescendo e vai comprimindo, apertando o canal. Esse geralmente é o aumento benigno da próstata. E você tem o câncer da próstata, que muitas vezes no seu início, na verdade, não dá sintoma nenhum. Então, tem pacientes que têm câncer de próstata, tem paciente que tem só o aumento benigno da próstata, tem paciente que tem as duas coisas juntas. Então, cabe a gente ali na consulta, a gente vai pescando alguns detalhes da história, de como o paciente urina, Sim. de alguns exames auxiliares, e a gente consegue fazer essa distinção. O aumento benigno ainda não é o câncer, não é detectado como o que O aumento seria. benigno não é o câncer, é só o aumento... O próprio nome diz, é o aumento benigno da próstata que vai crescendo, comprimindo o canal, mas esse processo não tem uma célula neoplásica, não tem câncer.
O câncer, o que significa câncer? É uma célula que começa a crescer de forma meio errática, meio descoordenada e ela se espalha, vai atingir outros órgãos. O aumento benigno não, é um crescimento de células normais ali da próstata, mas que crescem demais e apertam ali o canal da urina. Por isso que, por exemplo, uma pessoa vai urinar toda hora é um sintoma. Muitas vezes o pessoal se preocupa, então tem paciente que chega e fala, poxa, André, trancou a urina, tive até que pôr uma sonda no canal da urina, devo estar com câncer. Muitas vezes não é câncer, esses sintomas urinários muitas vezes são só do aumento benigno da próstata. Mas cabe a gente ali na consulta fazer essa distinção. Né? Como que é o tratamento de um aumento benigno e de um... O aumento benigno. O aumento benigno, a gente muitas vezes pode usar só medicamento, remédios que relaxam a próstata e o paciente pode urinar melhor. E quando o tratamento com remédio não é suficiente, às vezes a gente evolui para cirurgias. Mas eu diria que são cirurgias mais simples, mais econômicas, onde a gente vai atingir só o miolo da próstata que cresceu. Já no câncer de próstata, que a gente até pode falar depois, mas a cirurgia já é um pouquinho mais ampla, ela é um pouco mais agressiva. Tá certo. E dói mesmo o aumento benigno? Dói, incomoda? Incomoda você urinar mal, né? Todo paciente, todo mundo acho que já passou um aperto, assim, às vezes você está com a bexiga muito cheia e não consegue urinar. Para quem tem um aumento benigno da próstata numa fase avançada, eles sofrem muito com isso. Aí chega um ponto que a gente realmente pode até colocar uma sonda para aliviar e depois... tirar o paciente da urgência com essa sonda, né? A urina tem que sair, porque a gente não para de produzir urina. 24 horas por dia nós estamos produzindo urina. Então, quando o paciente trancou a urina, a gente vai pôr uma sonda, vamos esfriar o processo, depois estudar os detalhes e propor um tratamento para livrar o paciente da sonda. Nossa, judia, hein? Judia, mas assim, depois que a sonda é meio esquisita, mas quando você passa a sonda e alivia aquela bexiga que está estourando, ela é um alívio muito grande. Como essa situação, como judia esse tipo de situação? Ou senão quando eu tenho alguma coisa no canal, né? O canal está com alguma interrupção também. Nossa! Um dos detalhes é que a próstata é uma doença muito frequente, né? Por que a gente fala aí do Novembro Azul e tal? É porque é uma patologia bastante frequente. Assim como o tumor de mama é importante para a mulher, para os homens, se você for olhar os termos de tumores, depois do tumorzinho de pele, esses tumores de pele... Então faz o seguinte, eu vou para o intervalo que você está chegando. Então a gente fala. Mas só para fechar, você falou sobre o estreitamento. Eu tinha um amigo que tinha esse problema de estreitamento. Ele nasceu com esse problema. Nossa, era um terror. Sim, geralmente aí não é um problema prostático, né? Porque crianças não costumam ter problema de próstata, mas ele deve ter nascido com estenose de uretra, que é o estreitamento do canal, ou hipospádia, que é tipo uma malformação, que o menino já nasce com a uretra um pouco mal formada. E pode ser muito trabalhoso isso. Quando ia para sair para algum lugar, ia para tomar alguma coisa, no primeiro momento de urinar, acabava para ele. Ele não conseguia, não tinha jeito, era um terror, dava medo. Pode ser muito chato, realmente. Nossa, tá louco. Tá certo, doutor André Meirelles dos Santos, este foi o primeiro bloco do Ação Nacional, tema de hoje, Novembro Azul, câncer de próstata, Novembro Azul importante. Hoje, dia 6, é o mês de conscientização do câncer de próstata, assim como nós fizemos agora no Outubro Rosa com relação ao câncer de mama. Hoje estamos fazendo o Novembro Azul, câncer de próstata, o intervalo é muito rápido. Voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional, tema de hoje, câncer de próstata, Novembro Azul, mês de conscientização do câncer de próstata. Estamos aqui com o Dr. André Meirelles dos Santos, que é chefe do Serviço de Urologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, aqui, a PUC Campinas. Como o doutor é muito experiente em televisão, ele já sacou que eu ia fazer essa pergunta no primeiro bloco, por isso que eu tive que interrompê-lo, porque eu vou fazer agora a pergunta, doutor. Vamos lá, então. Depois do câncer de pele, ele é o tumor maligno mais comum nos homens, representando cerca de 10% de todos os cânceres diagnosticados. Estima-se que 1 em cada 6 homens vai desenvolver o câncer de próstata. Doutor, números assustadores, uma média alta, né? Então, Carlão, na verdade, esse é um dos problemas, né? A importância do câncer, do que a gente faz aqui do Novembro Azul, é a frequência. Então, realmente é uma doença muito comum. Agora, tudo depende um pouco da faixa etária, né?
Então, por exemplo, se você pegar um homem na faixa dos 50 anos, é um câncer para cada 40 homens, mais ou menos. Entre os sexagenários, o pessoal dos 60, os sessentões, um para cada 15. Então, ele varia um pouco de acordo com a faixa etária. Mas, na verdade, para nós, urologistas, hoje, quando a gente faz o diagnóstico de um câncer de próstata, existem características do câncer, assim, a gente usa muito um exame de sangue, que é o tal do PSA. A gente faz a biópsia. A biópsia, ela subdivide... O PSA que você disse, o que é? É o exame de sangue? O PSA é uma sigla em inglês, que na verdade é uma proteína que é produzida na próstata, que todo mundo, os homens, têm, mas tem um valor esperado para determinada faixa etária. Quando ele está muito acima daquilo, ele já é um sinal de alerta. Tem algum valor? É por idade também. Também. Então, geralmente, um cara até 50 anos, o PSA geralmente é em torno na faixa de 1, não é muito acima disso. Sim. Às vezes tem pacientes que têm variações, tem pacientes que estão um pouquinho acima da média, mas é dele, é uma característica dele. Porque esses valores, tudo são médias, né, Carlão? Numa média, você pega 100 homens, a maioria deles vai ter um PSA em torno de 1 até os 50 anos de idade. Mas vai ter um ou outro que tem acima disso, ou muito abaixo disso, e não é câncer. Mas, enfim, a gente vê detalhes do exame do toque, que a gente pode sentir se a doença parece que está mais... Ela está querendo sair da próstata ou não. Quando faz a biópsia, existem detalhes, características ali que um médico patologista, que é quem olha a lâmina da biópsia, ele vai falar assim, poxa, essa célula é mais agressiva ou é menos. Sim. Então, a gente vai juntando todas essas peças e, no final das contas, a gente divide os tumores em tumor de muito baixo risco, risco intermediário, alto risco, muito alto risco. Então, isso, na verdade, a gente, no consultório, a gente tem tumores de próstata e tumores de próstata. Uns que nos preocupam bastante e outros menos. Sim. Eu acho importante, eu acho bacana quando conversa com o médico tem muito aquela linguagem técnica, porque nós, meros mortais, quando vai fazer um exame, de repente lá foi diagnosticado um câncer, pronto, morri, né? E quando diversos programas que eu já fiz com médicos, os médicos eles são muito frios nesta situação. Opa, você tem um câncer, calma, você não morreu, possivelmente você não vai morrer, né? Vamos com muita calma, né? E como que é essa situação, doutor? Detectou o câncer na pessoa, como que vocês reagem, como que é o bate-papo, a família é colocada no contexto também? Eu acho que o que você falou é muito real, né? Quando o leigo, o paciente, ele recebe um diagnóstico de câncer, para ele é um carimbo, né? Ele toma uma carimbada que fala, poxa, estou condenado. Mas, na verdade, não é assim, né? Para a gente que está envolvido um pouquinho mais com isso, a gente sabe que existem tumores e tumores. O tumor de próstata, de uma maneira geral, ele não é muito agressivo. De uma maneira geral, ele é um tumor lento. Ele demora para crescer. Então, às vezes, começa uma célulazinha de câncer de próstata aqui, até isso ir para o osso, dá metástase, dá muita confusão. Às vezes, isso demora uns 15 anos, às vezes não é uma coisa tão abrupta, né? Diferente, por exemplo, de um tumor de pâncreas. O tumor de pâncreas é um tumor extremamente agressivo, que a gente sabe também, já viu na mídia aí alguns pacientes que evoluem muito rapidamente. Mas eu acho que o nosso papel é sempre esse, a gente faz o diagnóstico, a gente vê características do tumor. Hoje, cada vez mais, graças aos exames preventivos, a gente faz diagnósticos mais precoces. Sim. Meus professores mais antigos, eles falavam assim, poxa, André, a gente fazia muito diagnóstico do cara já no pronto-socorro com tumor avançado e ele foi descobrir já com a doença já disseminada. Hoje, graças a tudo isso que a gente faz, quando descobre, a grande maioria das vezes são tumores iniciais. Aí a chance de cura é mais de 90%. Sim. Então, por isso que a gente tranquiliza, porque na maioria das vezes é algo que tem solução. Nesta situação mais controlável, aí como que é o tratamento, como que para tentar curar? Então, são muitos detalhes, né? Como o tumor de próstata tem essa característica que eu falei, de uma maneira geral ele é um tumor lento, às vezes, por exemplo, chega um paciente com 80 anos que fez um diagnóstico de um tumor de próstata recente. Às vezes, se você for olhar o contexto, porque cada paciente tem uma característica, né? A gente não pode, né, Carlão, pegar o que aconteceu com o vizinho e transferir para a gente. Muita gente faz. Muita gente faz isso, mas a gente tem que individualizar caso a caso. Mas nesse exemplo que eu estou dando aqui, um paciente de 80 anos, que ele já teve um infarto, ele fuma bastante, ele tem dificuldade para andar daqui até ali. Quando ele faz um diagnóstico de um tumor de próstata inicial,
muito provavelmente esse tumor não vai afetar em nada. Até esse tumor crescer, expandir e dar confusão, ele vai ter outros problemas com o cigarro que ele fumou ou do coração dele que ele teve infarto, entendeu? Sim. Então, a gente vê muito isso. Quando faz o diagnóstico, a gente tem que ver qual que é a expectativa de vida do paciente, quais são as condições de saúde dele. Porque algumas vezes aquele tumor de próstata vai ser o menor dos problemas dele. Então a gente vai só conduzindo isso. Então, aí chega nessa situação, com 80, né, nessa faixa etária, aí acontece justamente essa situação como você exemplificou. Aí como que você explica pro paciente assim? Então, a gente tem uma certa orientação, assim, que o câncer de próstata, a gente vai fazer essa prevenção, ela tem muito sentido no paciente dos 50 até uns 75 anos de idade. Depois dos 75, a gente vai meio que pisando no freio e se não veio nenhum tumor de próstata bem agressivo até os 75, dali para frente, dificilmente vai surgir um tumor que vai fazer muito estrago para ele, um tumor de próstata, né? Mas assim, o aumento benigno da próstata sempre pode acontecer, então a gente vai estar sempre acompanhando, mas já não tem aquela ânsia, aquele desespero de ficar fazendo o diagnóstico de câncer, fazer biópsia e tal. Mas uma vez que fez o diagnóstico, às vezes o paciente chega já com esse diagnóstico feito, a gente vai ver os detalhes e a abordagem é com o paciente, é com a família. Eu, de uma maneira geral, gosto de ter alguém junto com o paciente. Porque vocês já viram já fizeram essa análise, né? Se você vai numa consulta e eu chego e falo assim, olha, você fez uma biópsia e deu um câncer de próstata. Aí, Quando você vai perguntar para o paciente o que ele captou, a consulta parou a hora que falou o diagnóstico de câncer de próstata. Para ele parou ali. Isso, aí ele só vai ficar que a gente faz. Ele vai ficar só reverberando aquilo lá, tenho câncer de próstata, tenho câncer de próstata, câncer de próstata, e tudo que foi falado, ele vai perder. Sim. Então, eu acho legal. Quando eu tenho já algum paciente que ele vai me trazer uma biópsia, eu estou desconfiado, eu falei, já vem com a sua família, já vem com a esposa, um parente, porque 3 cabeças pensam melhor que, né? Né, a gente em grupo consegue assimilar melhor tudo isso. Até para você tranquilizar a pessoa, né? Dependendo do estágio em que ela encontrou esse problema na próstata, é algo plenamente recuperável. E outra, né? Os familiares também eles estão ansiosos do lado de lá. E às vezes se eu estou só eu e o paciente na consulta, eu falo um monte de coisa, depois ele chega em casa, a esposa vai perguntar, a filha vai perguntar, ele não vai saber direito responder, mulher quer saber um monte de coisa, o homem não pergunta nada. Então eu falei, vem junto na consulta, que a gente fala uma vez só, já tira todas as dúvidas e vocês ajudam a ele digerir a notícia, né? Sim. Ô doutor, você falou, né, nós estamos falando muito de faixa etária, o câncer de próstata tem muito a ver com a faixa etária. Agora, 35, 40, tranquilidade total ou não? É bom ficar esperto? Alguns sinais, por exemplo? Carlão, 40 anos de idade, a chance de câncer é um câncer para 10 mil homens. É raro. Então não faz muito sentido ficar procurando câncer de próstata em homens muito jovens. O que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda hoje é o seguinte: todo homem a partir dos 50 anos de idade deve passar no seu urologista e fazer esses exames preventivos. Quem tem alguns fatores de risco, pode começar isso um pouquinho mais cedo, aos 45 anos de idade. O que são Quem são os fatores de risco? Quando você tem uma história de... A raça negra tem um pouco mais câncer de próstata. Então, raça negra é recomendável que faça com 45. Obesidade é um fator de risco para câncer de uma maneira geral. Então, obesidade também recomenda-se 45 anos. E se você tem parentes próximos que tiveram algum câncer de próstata, isso também aumenta um pouco os seus riscos, principalmente tumores agressivos, né? Meu avô de 85 anos teve um tumorzinho de próstata, isso é uma coisa. O meu pai com 60 anos teve um tumor sério, precisou tirar a próstata, fez quimioterapia e tal. Esse a gente já é um fator de risco maior, né? Mas, então, resumindo, 50 anos para a população geral, 45 anos para a raça negra, história familiar e obesidade. Doutor, você tocou em obesidade e num certo momento falou aí sobre tabaco, né? É impressionante como tabaco e álcool são os vilões. Isso sempre, né? Isso isso não tem uma relação tão direta com próstata, mas para a saúde como um todo, a gente sabe que esses dois aí são 2 grandes vilões, né?
E eles são legais, eles são lícitos, né? Sim, são vendidos, a gente pode, então tem que ter muita consciência na hora de beber, na hora de fumar, né? Na verdade, acho que fumar não tem que ter consciência nenhuma, sou totalmente contra ao cigarro, sempre que pode, eu sou um anti-tabagista. Tá certo, somos dois, então. Ô, doutor, outra coisa, só para encerrar o bloco e também a mesma coisa, toda vez que a gente faz um programa que envolve algum assunto relacionado a câncer, assim, além da especialidade sua, né, você trabalha com urologia, você tem que ser psicólogo, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, né? Muito, né, caramba, porque a gente também não mexe só com câncer, a gente também mexe com muita disfunção sexual, e isso muitas vezes tem a ver com insegurança, com problemas de relacionamento. Então, sim, eu diria que muitas vezes a gente tem que ficar atento ao lado emocional do paciente. Ainda mais agora nesse período pós-Covid. Você, por exemplo, mesmo você não sendo um psicólogo, mas esse período você percebeu que houve, assim, a parte psicológica das pessoas, até relacionada ao câncer de próstata e tal, mas você pegou, assim, você teve convívio com pessoas com muitos problemas na parte psicológica em virtude de Covid e tal, juntou tudo um combo só? Sem dúvida, porque ficou todo mundo com os nervos à flor da pele, né? Essa questão de você estar parente é uma doença nova, que nós médicos também não conhecíamos, até hoje ela tem novidades do Covid, né? Então os médicos não conhecem muito, a população em geral assustada com aquela mortalidade elevada. E o que afeta um pouco são aqueles pacientes que tinham tumor, que já fizeram um diagnóstico de um tumor de próstata no meio da pandemia, por exemplo. Isso também gerou um certo problema, porque o pessoal fala assim, poxa, eu não posso ir no médico, eu não vou operar agora. Quando que eu opero? Descobri um tumor de rim, e agora? Faz cirurgia, não faz? Então, também criou-se um impasse para a gente, de qual momento, quanto que você pode esperar, o quanto não pode esperar. Então, nós temos, na sociedade médica, ela seguia muito por guidelines, né? Então, tem grupos de médicos que se juntam, estudam um tema e eles definem algumas regrinhas. E isso é feito constantemente. Então, no meio da pandemia, a gente recebeu comunicados das sociedades de urologia falando assim, olha, um tumor assim, 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 assado, dá para você esperar um pouco. Se o tumor tiver tal característica, opera já, não vamos aguardar a pandemia. Então, a gente também se balizou em alguns conceitos, né? Para poder ver se é a hora de operar agora, podemos esperar ou não. Hoje, com a vacinação já em alta, houve uma melhora também para vocês ou não? Sim. Hoje, praticamente, nós voltamos ao ritmo normal do que era antes, né? Hoje, a maioria dos pacientes estão todos vacinados. O movimento dentro do centro cirúrgico, dentro das clínicas, é praticamente normal. Ainda usamos máscara, temos a higiene de mãos. Mas eu acho que a gente tem que voltar à vida ao normal com todos os cuidados, né? Tá certo. Gente, segundo bloco, já se foi, doação nacional, tema de hoje, câncer de próstata, Novembro Azul, esse mês tão importante de conscientização do câncer de próstata, o exame, né? Quanto antes melhor, né, doutor? E não é só em novembro, não, é o ano inteiro. Nós vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco mais assunto, mais aprendizado aqui com o doutor André Meirelles dos Santos. Intervalo é rápido. Voltamos com o terceiro bloco do Ação Nacional, tema de hoje, câncer de próstata, Novembro Azul, primeiro fim de semana do mês de novembro, dia 6 hoje, né? E vamos focar bastante esse assunto, às vezes até algumas perguntas eu vou repetir, porque não custa, né, doutor? É sempre importante essa conscientização, você martelar no bom sentido para que haja sempre a prevenção. Doutor André, todos os homens estão vulneráveis a desenvolver o câncer de próstata? Sim, de uma maneira geral, a próstata ao longo do tempo, ela vai sofrendo transformações. E se eu pegar uma população de homens com 100 anos de idade e for fazer uma biópsia e olhar a próstata deles, muitos têm um tumorzinho ali começando, né? Aliás, até em dados, às vezes, de autópsia, se você... o cara faleceu de uma outra coisa, mas vamos dar uma olhada na próstata dele, às vezes você vai achar tumor ali. Então, assim, o tumor ele é muito frequente, mas a arte ali no consultório, o que a gente faz? É você identificar aqueles tumores que vão ser significativos, aqueles tumores que realmente ameaçam um perigo para o paciente e podem trazer problemas para ele. Então a gente tenta separar isso ali no consultório, sabe? Eu percebi que você falou durante o programa, vocês fazem várias divisões de acordo com a gravidade, né? Então,
grave, pouco grave, perto de grave, mais ou menos assim, para ter uma organização. Exatamente. A gente, médico, que você falou, ele tenta muito se organizar e a gente faz fluxogramas, porque tem várias possibilidades, então a gente vai se dividindo em caminhos. Ó, tem essa característica de tumor, tem tantos anos, tem esse PSA, tem isso, a gente usa muito isso, Sim. né? Lógico que a gente tem sempre um paciente na nossa frente, não é um pedaço de papel, Tá. mas a gente se guia muitas vezes por esses fluxogramas, né? E a gente vai aplicar isso para os pacientes, quando isso cabe, não cabe, vai ver particularidades de cada paciente. Né? Doutor, eu disse que vocês também são psicólogos, né? E principalmente nestes últimos tempos. E você já pegou assim algum caso, você falou, foi detectado aqui um tumor, a pessoa ficou desesperada assim, e calma, já teve algum caso assim muito emblemático para você? Eu tenho sim, cara. Eu tenho um paciente, um tempo que até eu atendo ainda na rede pública aqui de Valinhos, né? E eu lembro que ele recebeu um diagnóstico de um tumor de biópsia de próstata. Ele ficou tão desesperado, tão alucinado Mas com aquilo. era um grau... É um tumor inicial, na verdade. Mas ele pegou um revólver e deu um tiro na cabeça. Ele nem... Depois ele não faleceu disso aí. Mas ele ficou com mais sequelas ali da tentativa dele lá, de suicídio, do que da próstata em si. Então, eu acho que isso é importante até você tocar nesse assunto, porque hoje a medicina evoluiu demais. Então, a gente tem, no diagnóstico precoce, a chance de cura é altíssima. Sim. E mesmo nos casos mais avançados, o tumor de próstata, a gente tem muitas cartas na manga para ir colocando e prolongar bastante. Ou seja, ele é curável, né, doutor? Curável, dependendo... na fase inicial, na grande maioria das vezes ele é curável. Nas fases mais avançadas, vamos dizer que ele é bem controlável. Tá. Dá para controlar bem e por muito tempo e com bastante qualidade de vida para o paciente. Tá certo. Os métodos de controle, então, num caso mais avançado? O tumor de próstata, ele depende muito, ele tem uma relação direta com a testosterona. O hormônio masculino, ele tem muita relação com o tumor de próstata. E a gente descobriu, até foi motivo de um prêmio Nobel na medicina, isso nos anos 50, um médico que conseguiu provar e enxergar essa relação, que o câncer de próstata dependia um pouco da testosterona, ele ganhou até um prêmio Nobel por isso. Sim. Então, quando a gente diminui a testosterona do paciente, o tumor de próstata enxuga, ele diminui muito. E isso diminui rapidamente e por um bom tempo. Então, inicialmente, no passado era essa cirurgia, uma castração cirúrgica fazia isso, mas hoje a gente tem muitos medicamentos que fazem isso. Então, a gente consegue inibir a testosterona e o tumor regredir bastante e ficar bem controlável. Esse é um dos principais tratamentos. Tá, só que aí vai o encontro aqui, se o câncer de próstata causa impotência. O câncer de próstata em si não causa câncer, não causa impotência. Mas os tratamentos que a gente faz na próstata podem afetar, sim, a ereção. Porque a próstata, do lado da próstata, passam os nervos responsáveis pela ereção. Eles caminham paralelos à próstata e vão chegar no tecido esponjoso do pênis para gerar a ereção. Sim. Então, quando você faz uma cirurgia por ali, ou você faz radioterapia que aplica uma energia nessa região, esses nervos são ameaçados. E você pode machucar, inflamar um pouco esses nervos. Então, realmente existe sim uma chance de piora na qualidade de ereção. Mas em contrapartida, né, Carlão, o que aconteceu? Nos últimos 20 anos a gente teve grandes avanços nessa parte da sexualidade masculina. Então surgiu o Viagra e os seus primos, né, depois vieram outras drogas similares. Então hoje a gente tem muito recurso, comprimidos via oral que ajudam na ereção, nós ainda temos injeções que se aplicam no pênis que funcionam, em último caso você tem até próteses penianas que mantêm a ereção. Então hoje temos muitos recursos, hoje se o paciente quiser ter uma ereção, a gente tem vários recursos para conseguir isso. Cara, doutor, como essa coisa da próstata, ela mexe com aquela coisa, se tiver às vezes a gente leva para o lado da brincadeira, mas... tem um fundo de verdade, se pegar o macho alfa, ele fica realmente numa situação difícil, né?
É uma ameaça, né? O homem sempre ele se sente ameaçado, ele sabe que no tratamento ele está fragilizado, só com o diagnóstico de câncer já fragiliza qualquer um, depois fala assim, poxa, vai mexer com a minha sexualidade, eu vou deixar de transar. Sim. É uma ameaça, mas, como eu falei, nós temos muitos recursos e hoje dá para contornar muita coisa. Sim. Mas eu acho que, mais uma vez, aflora o seu lado psicólogo, né? A gente tem que ter um certo tato, né, para lidar, para expor tudo isso, né? Mas aí eu volto, então você falou de martelar, vamos martelar. O diagnóstico precoce, a conscientização, ele resolve tudo isso. Você faz um diagnóstico no início, você tem muito mais chance de cura. Às vezes você pode fazer uma cirurgia um pouco mais econômica. Quando o tumor está mais avançado e você vai operar, às vezes a cirurgia já tem que ser um pouquinho mais ampla. Se você tinha a intenção de tentar preservar uns nervos, quando o tumor é mais avançado, isso já fica um pouco mais difícil. Então, temos que seguir. Bateu lá 45 anos, aquele que tem fatores de risco, ou 50 anos, vamos para o urologista. Doutor, tem algum período dentro deste período, né, de 45 para frente? Tem de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, de 3 em 3 meses? Tem algum... Uma vez que o paciente começou uma rotina de prevenção de próstata, geralmente esse paciente vai voltar uma vez por ano. Tá. Mas existem situações. Se os exames deles, o valor do PSA ou o toque, ele me deixa meio preocupado, às vezes a gente vai abreviar, vou deixar esse paciente mais perto de mim. Tá. Então eu falo assim, não, você não volta daqui 1 ano não, volta daqui 4 meses, daqui 6 meses. Também existe o oposto, aquele paciente que eu já acompanho há muito tempo, olha, poxa, faz anos que a gente faz o toque, o PSA, tem características sempre muito favoráveis, ele não tem fator de risco, eu falo assim, vamos pular 1 ano? Isso também, a Sociedade Americana de Urologia, ela percebeu que você também pode pular 1 ano nos casos favoráveis, sabe? Sim. Então, isso vai depender muito de caso a caso. Ah, tá. E a gente está falando, né, do exame, da prevenção. Agora, quando essa situação ela é descoberta tardiamente? O pessoal ele fica muito focado em sintomas. Quando um paciente faz o diagnóstico... É meio silencioso, doutor? Só te... O tumor de próstata ele é muito silencioso no seu início, no seu melhor momento. Quando ele passa a ter sintomas, às vezes já um sintoma, às vezes é dor óssea. O paciente já apresenta, descobre o diagnóstico com dor no osso porque ele tem metástase óssea. Então, quando ele já faz o diagnóstico tendo sintomas do câncer da próstata, aí às vezes já a doença já está mais avançada. Eu tenho, por exemplo, eu conheço um paciente em que ele caiu, fraturou a perna. A hora que ele foi ver o PSA, que é o exame de sangue, que em geral a gente considera até 4 normal, o dele era 700. Então, quer dizer, não é que ele caiu e quebrou a perna, ele quebrou a perna porque tinha um tumor no osso e aí ele teve uma fratura patológica, que a gente fala. Descobriu já no momento onde o tumor já estava no osso. Sim. Esse paciente está bem até hoje, já faz anos isso. Tomou remédios, está controlado, porque é isso que eu estou te falando. A gente consegue controlar muito bem a doença. E a gente relaciona muito a urina, né? Aí, de repente, você fala, com dor no osso. Aí já está num estágio perigoso. Geralmente já é uma fase avançada. Mas assim, como tem um aumento benigno da próstata e o tumor de próstata, e eles andam muito juntos, lado a lado, e realmente o aumento benigno da próstata dá bastante sintoma urinário, sempre a ideia é não esperar ter sintomas, ir ao urologista e quando surgirem sintomas, nem sempre é câncer. Aí a gente vai fazer essa divisão e vamos tratar de acordo. Tá certo, doutor André Meirelles dos Santos, chefe do Serviço de Urologia da PUC Campinas. Este foi o 3º bloco, nós vamos para um rápido intervalo e já o último bloco do Ação Nacional. Tema de hoje, câncer de próstata, Novembro Azul, mês de conscientização, hein, gente? Exame, quanto antes melhor. O intervalo é rápido. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional, tema de hoje, câncer de próstata, Novembro Azul. Eu estou com o Dr. André Meirelles dos Santos, que é chefe do Serviço de Urologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mês de conscientização, a gente até brincou, vamos martelar aqui na cabeça do claro, né? Figura de linguagem do nosso telespectador para fazer o exame, sempre a prevenção. Olha, ela consegue detectar muita coisa. Doutor,
repetir até a pergunta, né? Isso faz parte, fizemos ela num bloco anterior, mas nós vamos falar novamente aqui com o doutor André. Doutor, qual que é o tratamento indicado para o câncer? Desculpa, era até outra pergunta. Quais são os exames preventivos do câncer de próstata? Exames preventivos do câncer de próstata. O binômio que a gente usa para identificar o câncer de próstata é o toque retal, que faz parte do exame físico, Sim. E um exame simples, um exame de sangue, chamado PSA. Tá. Isso é de onde a gente sempre parte disso daí. Só, né, Carlos, que a gente não vê só a próstata do paciente. Então, muitas vezes, como também o homem ele não é de muito ao médico, às vezes o urologista ele funciona também como aquela porta de entrada do homem na prevenção. Tá. Então, já vai fazer um exame de sangue, muitas vezes a gente já pede, vamos ver o seu colesterol, triglicéridos, a gente mede uma pressão, vê como se é paciente hipertenso ou não, vê diabetes, Sim. Falamos de cigarro, porque às vezes é a oportunidade de a gente já tocar em outros assuntos, né? Eu brinco muito assim, às vezes tem paciente que passa lá no consultório, tá tudo certo, tudo tranquilo, eu falei, estou liberado, doutor? Eu falei, não, está tudo certo, com sua próstata está ótimo, seu problema está no ombro. Eu falei, mas no ombro, doutor, o que aconteceu? É que eles vêm com os maços de Derby, Belmonte, aqueles cigarros, Arizona, eles têm tudo preso, encaixado aqui assim no braço. Eu falei, rapaz, assim, não adianta você estar com a sua próstata bacana, tudo certinho, eu falar para você que o toque está legal, que o PSA está bom, porque não está. Porque fumando, isso aí não vai te ajudar em nada. Então, a gente, acho que na consulta, a gente tem que abrir um pouco o leque, né? E aproveitar a oportunidade para ver algumas coisas de saúde geral, né? Sim. Ô, doutor, você falou do toque, e no toque, você já identifica, assim, a gravidade da situação ou não, pela sua experiência? Pelo toque, como eu falei, a gente vai ver a consistência, né? Tem alguns pacientes que você percebe no toque que é uma área muito endurecida, que já está parecendo, sensação que já está querendo sair da próstata. Então, às vezes, o toque nos permite, sim, essa sensação já de ser um tumor, no mínimo, localmente avançado. Tá. Mas aí, quando o PSA ou o toque estão alterados, a gente avança com mais exames. Hoje a gente usa bastante uma ressonância da próstata, mas ficou na dúvida, a gente vai avançar para uma biópsia de próstata, e aí a gente vai juntando todas essas peças. Às vezes faz exames mais amplos para ver se o tumor disseminou para algum lugar. Então, tem vários exames, tá. Mas o início é uma coisa relativamente simples. É a consulta com o exame físico do toque e o PSA, basicamente. Tá certo. Doutor, num certo momento do programa você falou também sobre a obesidade, que é um risco. A gente consegue prevenir o câncer por meio da alimentação ou não? Existe essa relação. Tá. Então, já fizeram estudos e mostraram que alguns países, algumas populações que têm excesso de gorduras animais, por exemplo, eles têm mais câncer, um pouquinho mais mortalidade do que outros que têm menos. Então, os asiáticos. Então, no Japão, que às vezes tem um tipo de alimentação um pouco mais saudável, esse mesmo asiático, quando ele muda para os Estados Unidos e ele vai viver aquele ambiente de comida mais industrializada, do fast food e tudo mais, muda um pouco a característica, a incidência do tumor. Tá. Então, tem a ver, sim, a alimentação, não só com tumor de próstata, né? Com tumor de uma maneira geral. Sim. A gente descobriu nos últimos tempos, Carlão, que aquilo que fazia bem para o coração, né? Falar, você tem que fazer uma atividade física, você tem que se alimentar bem, evitar o estresse, ter essa saúde emocional também é uma coisa importante. A gente viu que isso também tem relação com os tumores. Então, excesso de peso, sedentarismo, até mesmo esse lado emocional do estresse, tudo isso são condições que acabam gerando condições propícias para o crescimento dessas células erráticas, dessas células de tumor, né? Tá certo. Doutor, até durante o intervalo a gente tocava no assunto sobre o SUS e aqui em Valinhos, onde está aqui a nossa sede aqui da Associação do Senhor Jesus, século XXI, aqui em Valinhos também atende, né, pelo SUS, não tem, só não faz o exame quem não quer. É importante a gente lembrar isso, porque muitas vezes o telespectador em casa, ele fala assim, pô, mas tudo isso é tão distante de mim, o meu negócio é só para quem tem convênio, é só para quem tem dinheiro, e na verdade não é isso.
Pelo menos aqui em Valinhos, eu estou na rede pública há mais de 20 anos. E isso que nós estamos falando, que a gente faz tanto no consultório privado, como na rede pública. Sim. Lá tem mais 2 colegas urologistas que atendem. Eu também conheço a realidade lá da PUC, o SUS, a gente atende muito paciente SUS na PUC lá em Campinas. Sim. E a gente faz tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente faz no paciente SUS. Então, não é uma questão de recursos financeiros, é a questão de ter essa preocupação, de fazer algo preventivo. E hoje a saúde é estruturada aqui, pelo menos na nossa região aqui, que eu sei que tem serviço em Indaiatuba que também fazem isso, em Campinas tem também outro serviço, o AME, que são um ambulatório de especialidades, eles fazem esse tipo de coisa. Sim. Então, eu acho que não é desculpa. Mas eu não tenho um convênio. Não precisa. Indo na rede pública, isso também pode ser feito e com muita qualidade. Doutor, você até tocou, não sei nem se eu estou te pegando de surpresa, mas traçando um paralelo do Brasil com outros países, né? O norte-americano, a parte da alimentação, tem muita incidência também do câncer de próstata nesses países? Tem, na verdade, os Estados Unidos, que tem esse excesso de fast food, eles têm um problema sério com obesidade, os índices, os números de tumores nos Estados Unidos são assustadores, eles preocupam bastante. Mas, assim, esses números são mais ou menos homogêneos, né? Tá. O tumor de próstata, depois do que a gente estava falando, né? Tem o tumorzinho de pele, que é o mais comum de todos, mas são tumores... são tumores que você geralmente vai cauterizar, você vai queimar, não preocupa tanto. Depois desse tumor de pele, o segundo tumor mais comum nos homens, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, os números são parecidos. O tumor de próstata é o campeão. Então isso se reproduz um pouco. Nas populações aqui do Brasil, a gente reproduz algumas coisas nos outros países também, mesmo países desenvolvidos. Tá certo. Doutor, para fechar, 2 perguntas em uma, vai? O que faz as células tumorais crescerem? O que faz as células tumorais crescerem? E o que são sintomas obstrutivos e irritativos? Vamos começar pela segunda aqui. Os sintomas obstrutivos, essa definição, sintomas obstrutivos e irritativos, tem muito a ver com o aumento benigno da próstata. Tá. Então, quando a próstata fecha um pouco o canal da urina, ela gera uma obstrução, então você tem dificuldade de urinar. Tá. Isso leva o quê? Um jato fraco, o jato fica fininho, ele pinga, fica pingando, ele sente que ele urinou, mas parece que ele não fez tudo, ele fala assim, poxa, eu não esvaziei tudo. Isso são alguns sintomas obstrutivos. Os sintomas irritativos é porque como a próstata ela vai gerando essa obstrução, a bexiga que está aqui para trás, ela geralmente, nosso corpo está sempre tentando compensar isso. É como se ela estivesse indo para a academia. Então ela faz mais força para poder vencer a obstrução da próstata ali na frente. Nesse processo de ficar mais, de espessar, de ter essa hipertrofia, de ficar mais grossa, ela também fica mais excitável, vamos dizer assim. Então dá um estímulo, ela já começa a querer contrair. Então esses sintomas irritativos têm mais a ver até com a bexiga, que o paciente, de uma hora para outra, ele tem que correr para urinar, porque senão ele faz na roupa. Ele começa a acordar mais à noite para urinar, porque ele tem umas contrações da bexiga, ele acorda 3, 4 vezes à noite para urinar. Então, os sintomas irritativos têm mais a ver com a bexiga, né? Tá. Agora, outra coisa que você me perguntou... Células tumorais crescerem, o que faz? O que fazem elas crescerem? Na verdade, células tumorais, nós estamos produzindo o tempo todo, o nosso corpo aqui está gerando células erráticas e células diferentes o tempo todo. Só que nós temos um sistema imunológico que está sempre monitorando isso, ele vai lá e controla isso. O tumor é quando tem um desequilíbrio nisso aí. Sim. Então você gera algumas agressões que geram muita replicação celular. Então, por exemplo, o cigarro. O cigarro, você tem muitas toxinas, aquilo gera muita agressão nas células ali, naquele carpete interno ali do pulmão, e aquilo lá está gerando muita inflamação, muita inflamação. Quanto mais inflamação, mais chance de surgir uma célula errática e meio diferente. Nosso sistema imunológico está sempre vigiando, e lá encostando e controlando isso. Quando você tem um excesso de fatores agressivos, como o cigarro, por exemplo, e esse desequilíbrio nessa briga imunológica, o tumor pode sair vencendo e crescer. Né? Tá certo. Doutor, obrigado pela presença, os contatos estão na tela. E obrigado também pelo aprendizado, né? E por essa conscientização, é sempre importante, né?
Eu que agradeço, cara. É sempre gostoso vir aqui. Eu moro aqui perto também, né? É fácil, é prático, mas é um prazer também. Sempre gera uma conversa agradável. Às vezes isso também tem uma repercussão depois, Legal, né? legal. Às vezes tem o paciente que fala, pô, te vi lá no programa, você falou isso, eles vêm me perguntar. É um negócio bem interativo, né? Eu gosto. Bacana. Doutor, as portas estão abertas para você com outros assuntos também aqui no Ação Nacional. A gente fica por aqui prometendo voltar no próximo sábado, sempre com um assunto importante, pertinente para você. Até lá!